Vou fazer aqui esse vidinho, né, um vidinho com algumas informações, né, que eu gostaria que tivesse me passado antes de eu viajar lá para a Coreia. Existem vários vídeos na internet falando a respeito disso, mas eu entendo também que cada um tem um jeito de se organizar, então o meu jeito pode de repente ajudar você. Essas coisas de viagem são muito dinâmicas, né? Espero que eu ajude, essa sempre é a intenção, né? Então separei aqui alguns tópicos, né? No meu caderninho que é colorido, olha que coisa mais linda. Primeira coisa, a passagem, né? A passagem não é barata porque você paga em dólar, e o dólar, você sabe, em comparação ao real, tá sempre, né, uma pequena diferença ali, né? Câmbio é um problema pro Brasil desde sempre, né? E ainda não mudou essa realidade, enquanto não mudar, a gente vai continuar pagando caro em passagens aéreas. Quanto antes você comprar a sua passagem para viajar para fora, mais barato você vai pagar. Eu, nas 2 vezes que fui para Coreia, comprei em cima da hora porque, né, sou dessas, e acabei pagando um pouco mais caro. Na primeira vez que eu fui, o dólar estava um pouco mais baixo, então eu paguei 5 mil reais. Na segunda vez ele já estava bem mais alto, estava mais de 4 reais, né, 4 e pouquinho, né? Então eu paguei 6 mil reais, né? Contando que nesse valor está incluído o meu trecho Curitiba-São Paulo, né? Se você tá saindo de São Paulo direto, você vai pagar bem mais barato do que eu, pelo menos aí uns 700 a menos, né? Lugar para ficar, né? Airbnb hoje em dia não é mais uma grande vantagem, a não ser que você ache lá um apartamento super, né, com preço super amigo, mas quando eu tava fazendo a minha pesquisa para ir para Seul, o Airbnb estava assim, mais caro que muitos hotéis ok. Então eu optei por ficar em um hostel, eu fiquei nas 2 vezes que eu fui pra lá nesse mesmo lugar. É um hostel assim muito bacana. Hostel normalmente você divide quarto com as pessoas, pode dividir banheiro também, né, depende. Mas esse hostel que eu fiquei hospedada nas 2 vezes em que eu fui pra lá, ele é quarto individual e também tem banheiro só pra você. Obrigada, a gente agradece, né? Então é um hostel que eu indico muito. Vou deixar aqui o endereço do site para vocês, vou deixar as informações também aqui na descrição do vídeo, se você quiser dar uma fuçada. E esse hostel também tem direito a café da manhã. Claro que não é um café da manhã assim do hotel 5 estrelas, mas, mano, pra você comer, sair de casa ali, dar uma passeadinha, tá super honesto. Pessoas que estão lá falam inglês, né, os atendentes, enfim, todo mundo, então isso ajuda bastante. O pessoal lá da portaria também te ajuda caso você precise agendar uma van, ou sei lá, um transfer, alguma coisa assim para o aeroporto, né? Eles também te ajudam com informações, então eu gostei bastante desse lugar que eu fiquei hospedada, curti mesmo. E o preço tava assim, metade do valor dos Airbnbs que eu estava pesquisando. Tem hotéis também que são muito baratos lá, mas você tem que prestar atenção quando você for fazer essa pesquisa, porque tem vários hotéis lá e também lugares que você vai ficar, que você vai ter que dividir banheiro com as pessoas. Então fique atento a essa informação quando você for fazer a sua pesquisa de lugar para se hospedar. Esse hostel onde eu fiquei era bem mais barato, eu paguei para os 20 dias que eu fiquei lá, paguei em torno de 2.000 e poucos reais. É um valorzinho que vale a pena. Você vai achar lugares mais baratos lá? Sim, você vai. Mas aí vai do quanto você tá disposto a pegar uns quartinhos meio espelunca, né? Eu sou uma pessoa assim, né, na minha idade, né, eu preciso de um pouquinho de conforto ali, né, gente, porque eu já não sou mais uma mocinha, né? Faz a tua pesquisa lá. Não precisa de visto pra ir pra Coreia, isso é uma coisa bem legal. A única coisa que eu sugiro é que você fique atento à questão de vacinas que às vezes o país exige que você tenha tomado pra poder entrar. Quando eu fui a primeira vez, a vacina da febre amarela era assim, não era uma obrigatoriedade, mas era indicado que você tivesse tomado, então você tem que tomar vacina no posto de saúde e aí você tem que ir lá na Anvisa na sua cidade ou numa cidade próxima e tirar aquela carteirinha de vacinação internacional que só a Anvisa pode emitir. De qualquer forma, é bom você dar uma pesquisada se você precisa fazer isso, tomar alguma vacina para poder viajar para lá. Isso muda de tempos em tempos, né? Então dá uma pesquisada. Internet. Precisa alocar um chip ou um pocket Wi-Fi para viajar para a Coreia? Muita gente acha que não, porque lá tem internet Wi-Fi em todo lugar. Realmente tem internet Wi-Fi em muitos lugares lá, mas eu vou te dizer que em vários momentos eu estava em locais sem internet e precisei de internet e graças a Deus eu tinha alocado meu chipzinho 4G. Você pode alugar um 4G SIM card ou um pocket Wi-Fi. Eu indico o chip, né, para você colocar no seu celular, é muito mais prático, porque o pocket Wi-Fi você vai ter que ficar carregando ele, né, para todos os lugares e assim, você já tem que carregar um monte de coisa quando você tá andando por lá, né, suas coisinhas ali
porque você fica o dia todo passeando, o dia todo na rua. Você pode locar pelo site do Play Wi-Fi, foi o site que eu usei para locar o meu chipzinho 4G nas 2 vezes que eu fui. Como que funciona? Você entra na internet, no site lá deles, faz a sua reserva e quando você chega no aeroporto de Incheon, você vai lá no quiosquinho deles no aeroporto e retira o seu chip. As mocinhas que atendem lá no quiosque instalam o chipzinho para você, elas fazem o teste lá para você e você paga lá na hora. O quiosque do Play Wi-Fi fica lá no terminal 1 do aeroporto de Incheon, foi lá que eu peguei o meu, no 3º andar do aeroporto, né? Então você vai pegar o elevadorzinho, vai até o 3º andar e lá você vai ver que os setores são separados por letras. Entre o B e o C, os setores B e C, está o quiosquinho da Play Wi-Fi. Quanto que custa? Se você quiser alugar um SIM card só com internet, você vai pagar um pouco mais caro. Se você quiser pagar o SIM card com também um telefone coreano, né, para você poder fazer ligações e receber, você vai pagar mais barato. Eu recomendo você ter internet, a sua internet, para você não ficar dependendo do Wi-Fi dos outros, né? Trocar dólares por won, que é a moeda coreana. Eu indico você a comprar os dólares aqui no Brasil e aí fazer essa troca de moeda por won lá na Coreia. Por quê? Porque lá na Coreia você vai encontrar muitas casas de câmbio em vários locais, perto do local onde você vai se hospedar, provavelmente vai ter um local para você trocar a moeda, então a concorrência, isso quer dizer que você pode procurar lá por taxas que sejam mais vantajosas para você, né? Uma taxa que você pague menos e receba mais won. Quando você chegar no aeroporto com os seus dólares, é importante que ali no aeroporto mesmo você já faça a troca de uma quantidade de dinheiro, né, de dólar por won, para você poder pagar o seu táxi ou o seu metrô, enfim. Na saída da área de desembarque você vai dar de cara com uma casa de câmbio, mas eu vou te dizer que ali não está a taxa de melhor valor para você. Do lado do quiosque da Play Wi-Fi também tem uma casa de câmbio e eu indico que você dê uma olhadinha lá na taxa deles, porque todas as vezes que eu fui pra lá, todas as 2 vezes, o valor da taxa do won em relação ao dólar estava mais vantajosa nessa outra casa de câmbio. Além disso, você pode procurar no bairro que você tá, tem bancos e também casas de câmbio que são bem pequenininhas. Metrô. É importante que você baixe o aplicativo do Kakao Metrô para você poder se localizar por lá. Você vai basicamente usar metrô e ônibus lá para você se locomover. The train bound for Wangjinri is now approaching. O Kakao Metrô é muito simples de você utilizar, ele é de fácil entendimento, ele consegue detectar estações quando você escreve o nome delas romanizado, né, que é diferente de escrever em Hangul. Então você que não entende muito coreano, isso ajuda bastante. Para você andar de metrô lá, você tem a opção de comprar todas as vezes que você for andar de metrô o cartãozinho na maquininha, né, o ticket daquela viagem que você vai fazer naquele dia, ou você pode ir numa lojinha de conveniência que normalmente tem dentro das próprias estações de metrô, comprar um cartãozinho e abastecer esse cartão na própria loja de conveniência, e aí fica bem mais fácil a tua vida, porque daí você vai passar esse cartão, enfim, nas catracas do metrô, e aí é bem mais fácil, você não fica lá digitando o teu trajeto na maquininha lá, que parece um caixa eletrônico. Lembrando também que para você se locomover na cidade, você não usa o Google Maps, porque o Google Maps não funciona na Coreia. Você tem que baixar o Naver Maps, que funciona super bem, inclusive ele te dá trajetos de um local para o outro. Por exemplo, eu quero ir daqui para tal lugar, você digita os locais de onde você está saindo e para onde você está indo, ele te dá um trajeto de ônibus e metrô, ou só de ônibus, ou a pé, ou de carro, e ele também é fácil de usar, não é muito difícil de entender. Leva um sapato confortável, porque você anda muito, muito, muito na Coreia, além do que é uma cidade que tem muita escada, tem muita subida. Ó, look essa escada, meu povo, vamos lá. Mais uma escada. Estamos subindo para ir na Seoul Tower depois de pegar o teleférico. Dentro das estações de metrô, às vezes você anda quadras embaixo da terra e você não percebe até você achar a saída ou para você trocar de linha de metrô. Então, assim, ande com o sapato confortável, porque, meu amigo, ô cidade para você andar, meu Jesus amado. As pessoas lá não falam inglês.
E se elas falam inglês, elas fingem que não falam. Indico a você que você já saia daqui sabendo algumas palavrinhas básicas em coreano, né? Como obrigado, com licença, por favor, eu quero aquilo, por favor. Tem isso aqui, não tem isso aqui, são coisas que, enfim, podem facilitar muito a sua comunicação. Quando você for fazer pedido de comida, for numa cafeteria, porque você vai fazer o quê? Basicamente você vai apontar e falar tem ou não tem, ou quanto custa, quero aquilo por favor, e assim, vai facilitar muito sua vida. Quanto que você deve levar de dinheiro? Olha, eu levei pra ficar 30 dias, eu levei $2.000 e assim, esse dinheiro não foi suficiente, acabei passando o meu cartão também, porque quando você chega lá, meu querido e minha querida, você descobre que tem outras coisas que você quer fazer que não estavam programadas no seu roteiro, tem coisas que você encontra que você quer comprar, que estão bem mais baratos, tipo bugiganga, maquiagem, álbuns de K-pop, roupas, tecnologia também, por exemplo, tem muita coisa bacana lá. Eu indico que você leve um valor considerável em dinheiro e também leve o seu cartão de crédito. O cartão de crédito, por motivos de comunicação e algumas máquinas do meu cartão não passavam, eu até sabia quais máquinas eram máquinas um pouco mais antigas, que eram máquinas que a pessoa passava assim, o cartão em pé, eu falava, ih, não vai passar meu cartão, não passava e eu não conseguia comprar ou pagar o que eu tinha comprado se eu não tivesse dinheiro. Então não leva pouco dinheiro, porque lá você não tem um caixa eletrônico para sacar, meu amor, se acabar o seu dinheiro, acabou, você não tem o que fazer, né? Então assim, não vá viajar com dinheiro contado, porque essa é a pior coisa que você pode fazer. Eu levei, como eu falei, $2.000 para 20 dias, né? Porque eu comprei muita coisa, eu gastei bastante, enfim, mas se você é do tipo econômico, você pode fazer uma conta ali mais ou menos por dia, lembrando que esse dinheiro incluiu o hotel que eu tive que pagar na hora. Eu cheguei no hotel para fazer o meu check-in, eu tive que pagar todos os 20 dias de uma vez, né, em dinheiro. Então assim, tudo que você reservou daqui, você vai ter que pagar lá na hora. Então você tem que levar o dinheiro do hotel, você tem que se você reservou o seu chip lá pro celular, de internet, você também vai pagar isso lá no quiosque na hora. Então você tem que somar esses valores nessa sua conta na hora de você decidir quanto que você vai levar. Pegar táxi na Coreia é um saco, porque normalmente os taxistas são senhores mais velhos e assim, alguns não paravam porque, segundo a minha amiga que estava comigo, eu sou estrangeira e eles estão com preguiça de falar inglês ou não sabem falar inglês, então assim, eles não param. Ou se você consegue pegar um táxi, né, o que assim, você consegue relativamente, não é assim uma coisa impossível, você vai ter que mostrar em coreano, em Hangul, pra esse motorista pra onde você quer ir, porque não adianta você falar inglês que eles não entendem. Eles não fazem a menor força pra entender o que você tá falando. Então assim, você já tem que digitar no mapinha ali, achar aquele nome do lugar em Hangul, coloca lá no teu Naver Maps, acha o endereço em Hangul, dá um jeito pra você mostrar pro taxista e falar, ó, queridinho, é aqui que eu quero ir. Não tem lixo na rua. Essa informação eu gostaria muito que alguém tivesse me contado antes de eu ir pra lá, porque, meu Deus, a cidade de Seul não tem lixos na rua como tem na sua cidade, como tem na minha, né? Porque, sei lá, por quê? Não, mentira, eu sei por quê, mas enfim, não vou explicar isso aqui. Mas se você, assim, saiu comer, pegou um negocinho pra ir comendo no caminho, tá tomando água, tá com a tua garrafinha, acabou a água, né? Você tem que carregar esse lixo, às vezes, o dia todo até você achar uma lixeira. Você consegue achar normalmente em estações de metrô, e assim, não são várias, às vezes é uma que tá lá longe, e na rua você dificilmente vai encontrar. Então, assim, se organize nesse sentido pra você não ficar carregando um monte de lixo com você, porque vou dizer pra você que nos primeiros dias aconteceu isso comigo, porque eu não achava lixeira em lugar nenhum. Se você é mulher e vai viajar pra Coreia sozinha, eu indico que você não fique sozinha em lugares tem só homens, né? Porque a gente sabe, né, por mais desenvolvido que um país seja, né, existem homens lá na Coreia também que não são confiáveis, né? Eu, por exemplo, passei por algumas situações assim, 3 situações, na verdade, um pouco assim, desesperadoras, né? Porque homens coreanos, normalmente mais velhos, assim, davam cantadas muito estranhas. Um dia eu e a Monique, a gente foi trocar dinheiro num banco e o senhor que atendeu a gente, né, com aquela cara de bonzinho, levou a gente pra um andar muito estranho, num corredor super comprido, e a suposta salinha de trocar o dinheiro era uma salinha minúscula que ele trancou a porta, e eu falei, meu Deus do céu, o que esse homem tá fazendo? E aí ele começou a perguntar pra gente de onde a gente era, e ficou se enrolando, enfim. Se você é mulher, o ideal é que você não ande sozinha lá até tarde, ou não vá sozinha nos lugares, enfim, fique esperta, porque eu levei umas cantadas assim
bem baixaria dos senhores coreanos lá, né? Enfim, que não foi bacana nem um pouco. Fica essa dica aí pra você tomar cuidado quando você estiver por lá. Não tô dizendo que você vai ser atacada ou que sei lá o que, mas a gente sabe, né? Seres humanos são seres humanos em todos os lugares do mundo, então fique atenta em relação a isto. Você vai em eventos de K-pop, então você tem que ficar atento a algumas regras, né, que os coreanos têm ali nos eventinhos de K-pop. Por quê? Porque não são ambientes, digamos assim, muito amistosos. As pessoas coreanas, né, que vão nesses eventos de K-pop são bastante hostis às vezes. Eu passei medo, vou dizer pra vocês, em alguns eventos que eu fui lá, tipo no Dream Concert e alguns music shows e também filas esperando pra entrar pra ver o SHINee, algumas coisas assim. Porque existem algumas coreanas que não curtem o fato de você ser estrangeira e estar lá. E também porque algumas outras meninas, elas são muito hostis, elas são um pouco agressivas e assim, eu via elas brigando entre si. Então assim, quando você for em algum evento de K-pop, fique atento e meio que perceba o que as pessoas estão fazendo pra você fazer igual, porque se você fizer alguma coisa que sai, né, do cronograma, elas vêm pra cima de você mesmo e vêm gritando e te empurrando, porque elas são bem brabas mesmo. Por exemplo, né, quando você vai para um show de K-pop, tem uma determinada área, normalmente muito perto do palco, que é a área dos fansites, né? Sabe aquelas fotinhos ali do seu grupo favorito, né, que tem que são tiradas e que não são oficiais, são tiradas por pessoas que gostam do grupo e que são assim de uma qualidade maravilhosa? Pois é, esses são os fansites, e eu descobri que eles podem ser pessoas assim bem não legais, porque eles têm a área deles ali. Minha filha, se você passou 1 centímetro pra frente dessa área deles, elas gritam com você e brigam com você. E eu vi assim, elas brigando entre si, uma loucura de pegar assim, de porrada mesmo. Então fique bem atento quando você for a algum evento de K-pop, porque tem várias regras lá que eles têm, tipo, por exemplo, elas ficam lá e colocam papéis no chão, às vezes com o nome delas e os telefones. Isso quer dizer que aquele lugar é reservado delas, é delas e só delas. Então se você ficar ali, se essa pessoa chegar e você estiver ali, você vai arrumar uma briga feia, minha querida, meu querido. Então fique atento quando você for e dê uma percebida no ambiente, ver como é que as pessoas estão se comportando pra você não arrumar pra sua cabeça. Cafeterias. As cafeterias da Coreia são as melhores, mas eu vou dizer pra você que essas cafeterias temáticas, na verdade, é pra turista e pra trouxa. Porque normalmente as cafeterias temáticas do tipo cafeteria, né, do cocôzinho, do emoji do cocôzinho, cafeteria do tiozinho das couve. Gente, essas cafeterias são caras e são ruins. Então se você quer tomar um bom café, se você quer comer um lanche bem, ó, meu celular tocando, se você quer comer um lanche bem decente, gostoso, sobremesas maravilhosas, vá nas cafeterias que não são temáticas, cafeterias normais em que os coreanos vão e, enfim, são maravilhosas. Oi! Oi, amiguinho! Esse aqui. Ai, meu Deus! Você é muito bonzinho, né? Hein? Você é bonzinho? Oh, meu Deus! Olha aquele ali dormindo. Foca no estresse. Oh, meu Deus. Oh. Os gatinhos ficam aqui tudo espalhado, né? Né, amigão? Oi, amigo. Tudo bem? Oi, amigo. Meu Deus, que coisinha, né? Olha só. Oh, que coisinha, né? Olha. Ida para o aeroporto. No final da sua viagem, você vai estar com a sua mala explodindo de coisas, né? Ou se você for igual eu, né? E aí você vai carregar aquele peso no metrô. O metrô tem escadas pra caramba, você anda um monte, aquela mala tá super pesada. Então assim, eu descobri que existe lá, na última vez que eu fui, um ônibus que é especial pra você ir pro aeroporto. Ele é um pouco mais caro, você vai pagar $16, mas minha gente, como vale a pena? Vale a pena porque o aeroporto é longe pra caramba, é uma viagem de 1 hora, e esse ônibus pro aeroporto é maravilhoso porque o banco é de couro, você pode ir lá dar uma dormidinha, ele é mais escurinho, tem o Wi-Fizinho, o motorista te ajuda a pôr a mala no bagageiro do ônibus, é maravilhoso. Então eu indico você descobrir onde tem pontos desse ônibus. Quando eu fui pra lá a última vez, eu peguei esse ônibus na frente do hotel em que eu tava hospedada, né, que foi aquele hotel do Global Package. Então assim, eu comprei o ticket pra esse ônibus no próprio hotel e aí
foi lindo, né? Foi maravilhoso, foi ótimo, porque, né, não me quebrei com as minhas malas de 30 e poucos quilos lá carregando, né? Então esse ônibus aí, mano, curti, achei bacana, 16 dólares, eu achei um preço honesto. Se vocês tiverem mais dúvidas, tiverem mais perguntas, e se eu lembrar de outras coisas, eu posso fazer outro vídeo, né? Mas, enfim, se vocês quiserem saber alguma coisa específica, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. É isso! Beijo, tchau!